Senhor, amém? É sempre desafiador ministrar a palavra aqui na DEC. A começar porque o nosso pastor é um mestre na palavra, e não é apenas o pastor presidente dessa igreja. Você olha da ponta daqui e aqui, só mestre na palavra. Então é muito desafiador, confesso a vocês, ministrar a palavra de Deus. Ezequiel, ajuda aqui por gentileza. Vaso de Deus no teclado. Ajuda aqui por gentileza. Abra comigo Apocalipse capítulo 3, versículo 14. Enquanto você procura, quero louvar a Deus pela vida do nosso estimado, nobre, querido pastor, presidente, pastora Rita. Cumprimentando o pastor, cumprimento todo o corpo de obreiro, para a glória de Deus. Apocalipse capítulo 3, versículo 14. Pastor, eu me esforcei, tá? Fazer um pouquinho, um slide melhorzinho. Eu entendo que o senhor dita o tom, e a gente vai atrás, a gente se vira. Eu entendo assim, tá? Então eu me esforcei para fazer um slide um pouquinho melhorzinho, tá? Apocalipse capítulo 3, versículo 14. A Deus a glória, a honra, louvor para todos sempre, amém? Você já deu um glória a Deus hoje? Diga aí, glória a Deus. Somente a Ele, amém? E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o amém. Mais uma vez, e ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o amém. Oremos. Senhor, glorificamos o teu nome. Esta é a tua palavra, teu filho já tem orado pela minha vida. Eu recebo esta oração. Sou simplesmente um instrumento, nada mais do que isso nas tuas mãos. Tu sabes das minhas limitações, pequenez, mas por misericórdia e graça, usa-me para a glória do teu nome. E assim te oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Pode tomar o seu assento em nome de Jesus. A lei da semeadura, ela deságua em todas as áreas da nossa vida. E não foi diferente com o apóstolo João. João abriu mão de muitas coisas para ter se tornado quem ele era. Quem ele era, pastor Zés? Alguém muito íntimo de Deus. A intimidade de João, a intimidade de João com Jesus era tão intensa que certa ocasião, quando Jesus fora interpelado por Pedro, ele diz uma palavra que soa aos nossos ouvidos um pouco de uma palavra brusca. Jesus vai dizer: pode passar o próximo, gentileza. Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa? Essa foi a resposta de Jesus para Pedro, se referindo a João. Nós não devemos entender isso como uma palavra brusca. Nós devemos entender essa palavra da seguinte forma: qual o sentimento que brota em você? Qual o sentimento que aparece quando alguém maltrata ou pelo menos ameaça maltratar a sua esposa, o seu filho, a sua mãe? Pensou? É esse sentimento. Por quê? Porque eles fazem parte do nosso círculo de intimidade. Tocar em alguém que é íntimo de Deus é o mesmo que tocar na menina dos olhos de Deus. Quem diz isso não sou eu. Quem disse isso foi o salmista no Salmo 17, na 8ª estrofe. Ele vai orar o seguinte a Deus: guarda-me como a menina do olho, esconda-me
a sombra das tuas asas. Deus vai responder. Mas Ele não vai responder apenas para o salmista, Ele vai responder para a coletividade. Zacarias capítulo 2, versículo 8, Deus vai dizer: porque aquele que tocar em vós, porque aquele que tocar em vós, porque aquele que tocar em vós, toca na menina do seu olho. Deixa eu liberar uma palavra para a sua vida e para a sua casa nessa manhã. Deus me disse de uma forma muito clara: Oséias, fala para a minha igreja, quem tocar na minha igreja nesse ano de 2025 se verá comigo. Quem tentar tocar no projeto que Deus revelou ao seu coração, estará tocando na menina dos olhos de Deus. E com muito temor e muito tremor, eu falo isso. Nem sempre vai acontecer isso. Mas, pastor, me permita, com muito temor e tremor. Assim diz o Senhor: eu me agrado quando tu fazes assim, mas eu me agrado mais quando tu fazes assim. Eu vi aquele projeto, o analisei e o assinei. Não é teu, está passando pelas suas mãos. E hoje eu carimbo, porque ai daquele que tentar atrapalhar o projeto que eu tenho revelado ao seu coração. Assim como eu disse para o Senhor algum tempo atrás, assim como Deus disse para o Senhor algum tempo atrás, cave a primeira sapata, assim eu te digo, prepara e coloca o mezalino, porque já está tudo preparado. Primeiro vem a visão, depois da provisão. Deus já lhe deu a visão, Ele vai enviar a provisão. Glória a Deus. Glória a Deus. Era a banda cara séria. Uma multidão seguiu a Jesus. Daquela multidão, Deus traz 12. Dos 12, Deus escolhe Jesus. Ele separa 3. Os 3 íntimos dele: Pedro, Tiago e João. Dos 3, Lília, tinha um que era mais chegado: João o evangelista. Mas isso não me chama mais atenção do que outras coisas. Por exemplo, João, ele era filho de Zebedeu. João, filho de Zebedeu, Zebedeu provavelmente era casado com Salomé, que provavelmente era a irmã de Maria, irmã de Jesus. Se essas informações históricas estão corretas, João era primo de Jesus. Possibilidade. A outra coisa que me chama a atenção era que João era homem de negócios. João fazia parte de um círculo de 5 sócios que tinham um empreendimento de pessoas que eram assalariadas ligadas à pesca. Isso me chama a atenção. João também, ele tinha uma empresa em Cafarnaum. Além da empresa que João tinha em Cafarnaum, ele tinha uma casa em Jerusalém. Então, além de João ter a possibilidade de ter uma filiação de influência, além de João ser homem de negócios, João também era uma personalidade pública. Você se lembra a ocasião que Jesus fora sentenciado? Antes disso, está no trâmite para ele ser sentenciado à crucificação. Pedro ficou do lado de fora do pátio da casa do sumo sacerdote, mas João não. A ele foi permitido entrar no pátio. João era uma personalidade pública. Pastor Oséias, aonde o Senhor quer chegar? João é uma pessoa influente, João é um homem de negócio,
João é uma personalidade pública, mas o que mais me chama a atenção, todas essas coisas são importantes. Quem nunca pensou em abrir uma empresa? Quem nunca desejou ter uma família influente? Quem nunca desejou ser conhecido? Mas em primeiro lugar, João me ensina e precisa te ensinar uma lição. Eu sou íntimo de Jesus. Pode abrir uma empresa. Quer montar um escritório no centro de Queimados? Vamos para cima. Eu quero passar no concurso do tribunal? Vamos para cima. Eu quero montar um empreendimento ligado ao ramo alimentício. Vai em frente, meu amigo. Todas essas coisas são muito boas, são importantes. Em segundo lugar, em primeiro lugar, sermos íntimos de Jesus. Em primeiro lugar, sermos íntimos de Jesus. Íntimo de Jesus. Íntimo de Jesus. Íntimo de Jesus. Permita-me, Zane, com muito temor e tremor, Deus me falou que você não é apenas líder do Ministério de Louvor, você faz parte do círculo de intimidade dele. Deus tem ouvido as suas orações essas que você não tem compartilhado a ninguém. E Deus manda te dizer que o projeto não se resume apenas à coletividade. Deus tem uma obra específica na sua vida. E a partir de hoje, Deus manda te dizer, continue se preparando, porque Ele quer pegar o seu nome e soprar. Ele quer pegar o seu nome e soprar. Uma irmã pode dar um abraço a Zane? Raquel, cadê a Raquel? Vai lá, Canela de Fogo, dá um abraço nela. Remanto Kalasheb Nara Sábia. Decalaçou-me Cantarabalabás. Eu via uma ligação um alinhamento muito grande entre você e o pastor Ziel. Muito grande. Muito grande. O selo que eu via sobre a vida dele, eu via sobre a sua vida. Uma ligação muito grande. E por causa da tua obediência, simplicidade e submissão, hoje inicia-se um novo ciclo da parte de Deus para a sua vida e para a sua casa. A Deus a glória. A decisão de João, foi ou melhor, a intimidade de João com Jesus foi resultado de uma decisão. Me recordo, decisões que o Senhor deu aqui algum tempo atrás. Uma decisão pode mudar sua vida. A decisão de João fora assertiva. Por que, pastor Azés? Porque João abriu mão de ser discipulado por outro João, João Batista. E João Batista não era qualquer um. João Batista, ele era maior do que Elias, ele era maior do que Micaías, ele era maior do que Eliseu, ele era maior do que Ezequiel, ele era maior que Isaías, Jeremias, Daniel, ele era maior do que Oséias, Joel, Amós, Obadias, Gênesis, Miqueias, Naum, ele era maior do que todos esses profetas. Quem disse isso? Jesus. Jesus que disse isso. Mas Jesus também disse que o menor no reino dos céus era maior do que João. João Batista não era qualquer um. E alguém pode dizer, mas pastor, João Batista era homem de Deus. Sim. João Batista era homem de Deus. Mas Jesus era Deus homem. Pastor, João Batista era a voz do que clama no deserto. Jesus
era e é o caminho, a verdade e a vida. Mas pastor João Batista falava da palavra de Deus, João Batista falava da palavra de Deus. E Jesus era a palavra que tornou-se carne e habitou no meio de nós. Mas pastor João Batista falava da fonte. Jesus era a própria fonte, de forma que ele, na presença daquela mulher, disse o seguinte: olha, se você soubesse quem fala contigo, você pediria e ele lhe daria água da vida, porque essa água vai jorrar pela vida eterna. Jesus estava falando: olha, chega de buscar água no poço, chega de buscar água em qualquer fonte. Deus está dizendo para pessoas aqui nessa manhã: chega de procurar recursos em qualquer lugar, chega de procurar ajuda espiritual em qualquer canto. Há uma disponibilidade para a sua vida, para a sua casa nessa manhã: a própria fonte, Jesus, o amado da nossa alma. Eu estou enfatizando isso porque eu preciso, é necessidade minha. E eu acredito que é necessidade nossa. Eu preciso estar mais tempo com Jesus, para que eu possa cantar em outro nível. Eu preciso gastar mais tempo com Jesus, ser disciplinado como Jesus, para que eu consiga ensinar em um outro nível. Eu preciso ser mais aplicado à oração e à santidade, para que eu consiga pregar em um outro nível. Eu preciso seguir mais os conselhos, os mandamentos de Jesus, para que eu consiga ser um pastor auxiliar em um outro nível. Eu preciso ser mais manso, mais humilde, para que eu consiga ser um ser humano em um outro nível. Andar com João é bom, andar com pessoas influentes é bom, mas Jesus está... Eita, pastor Matias, Jesus está em outro nível. Pastora Rosinha, Jesus está em outro nível. Pastor Jessé, os homens, os governadores, os prefeitos, os presidentes são pessoas, são autoridades, são influentes, mas andar com Jesus como a DEC anda é outro nível. É um outro nível, outro nível. Aí João recebe essa revelação. E aí, o sétimo, e aí, ele vai dizer: isto diz, Jesus está aqui, é um símbolo, tá? Jesus está aqui. João está aqui. Referência. Se João dissesse: olha, Jesus vai falar, eu, João, vou escrever. Se João estivesse aqui, mestre presbítero Rafael, o senhor sabe melhor do que eu, ele assim diria: isso diz o amém. Porque o pronome demonstrativo isso é alguém que vai falar, mas que ele vai escrever, ele está distante, mas ele não diz isso. Ele vai dizer isto. Ele está dizendo: eu estou perto. Eu não falo como um pesquisador. Eu não falo simplesmente como um orador. Eu não estou falando com alguém que ouviu falar de Jesus. Eu andei com Jesus. Eu dormi com Jesus, eu acordei com Jesus, eu fui disciplinado por Jesus, eu fui abençoado por Jesus. Então eu não falo como alguém que está longe, eu falo como alguém que está perto. Está perto. Tem mais alguém que se sente perto de Jesus aqui nesta manhã? Tem mais alguém que se sente perto de Jesus aqui nesta manhã? Falo como alguém que está perto. Falo como alguém que está perto.
Então, se João vai dizer, isto diz o amém, isto diz o amém, isto diz o amém. Se quem vai falar é o amém, João está dizendo, olha, redobre a sua atenção, porque quem vai falar é poderoso para mudar a sua história. Se isto diz o amém, João está dizendo, redobre a sua atenção, porque aquele que vai falar é poderoso para mudar a história da sua casa, a história da sua família, a história da sua empresa, a história do seu pai. Ele é poderoso para tirar da cachaça e colocar para se assentar no meio dos príncipes. Ele é poderoso para tirar aquela menina de uma vida que está meio em libertinagem e colocar para poder adorar, cantar, adorar e bendizer o nome do Senhor. Ele é poderoso. Então João está dizendo, redobre a sua atenção, porque quem vai falar não é qualquer um. Quem vai falar, pastor Zé? É o amém. É o amém. Isto diz o amém. Até o século, mais ou menos entre o ano 29 depois de Cristo, toda a raça humana resumia-se em dois povos: judeus e não judeus. Judeus, descendência de Abraão; não judeus, gentios. Toda a raça humana, biblicamente, resumia-se em dois povos. Jesus se manifesta na história, desenvolve seu ministério, é crucificado, mas graças a Deus, ao terceiro dia ressuscita. E a partir disso, passou-se a existir três povos na humanidade: os judeus, os não judeus e gentios, e a igreja. A igreja, ela inaugura um novo povo na história da humanidade. Faz assim, ó. Como diz alguns pregadores, faz assim para o diabo não gostar. Faz assim, ó. Faz assim, faz assim. Eu inaugurei, você inaugurou, nós inaugurando um novo povo. Inauguramos um novo povo na face da terra. Aí, só que esses três povos é o seguinte: a igreja faz parte de judeus e não judeus. Judeus que aceitaram a Jesus, reconheceram a Jesus como seu Salvador, e não judeus. De forma, em toda a história da humanidade, a igreja, ela contempla judeus e não judeus, judeus convertidos e não judeus. Só que nessa época que João escreve, era muito visível, porque esses dois povos, duas culturas, sobressaía-se dois idiomas. O idioma que sobressaía-se não judeu era o grego. O idioma do povo judeu era hebraico. E aí, quando João escreve o amém, quem não era judeu, era a igreja, mas não era judeu, entende o amém de uma forma como uma interjeição. Assim seja feito. Amém, então, é assim seja feito. Os não judeus entenderam, assim seja feito. Quem é o amém? Jesus. E eles entenderam, assim seja feito. Só que fazia parte da igreja também os judeus convertidos. E quando eles ouvem o amém, para eles ressoa como um acrônimo. O que é um acrônimo, pastor Zé? Deixa eu só te lembrar, você sabe. ONU, sigla ONU, Organização das Nações Unidas. OMS é um outro acrônimo, Organização Mundial da Saúde. ADEC
é um outro acrônimo. Assembleia de Deus em Queimados. E quando a igreja ouviu assim diz o amém, na cabeça de um povo de Deus, do estudante da língua hebraica, era o mesmo que eles estavam dizendo: olha, assim diz Deus, profeta e rei. Então, na cabeça da igreja, o amém não era apenas o assim seja. Na mentalidade da igreja, o amém tem um nome, em Jesus. E o que ele é? Ele é Deus, ele é profeta e ele é rei. Se ele é rei, eu posso até me preocupar como ser humano. É natural, sou falível, sou limitado, sou pequeno. Mas chega um determinado momento que o meu espírito se conecta com o Espírito Santo, e o Espírito Santo fala o seguinte: Oséias, há alguém assentado no trono e que governa todas as coisas. O primeiro a ver o trono foi Micaías, mas permita-me falar de Isaías. Porque quando a gente fala de rei, Jesus é o rei, Jesus é o amém, Jesus é rei. Trono é o símbolo máximo de um governo. O trono é o símbolo do local de onde a autoridade máxima de um governo, de um reino, governa. Permita-me falar de Jesus como rei nessa manhã. João, ou melhor dizendo, Isaías, vê um trono. Isaías capítulo 6. Isaías vê o trono, e ele vê o trono, acima do trono, serafins. A palavra serafins, seraf, queimar. Serafins, é a única vez que aparece na Bíblia, serafins. Os serafins estão acima dele. A Bíblia diz que eles tinham 6 asas. Com 2 cobriam os seus pés, com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 voavam. Mas o que mais me chama a atenção, pastores, homens de Deus, não são as asas, são o que eles clamam, presbítero Pujani. Aquilo que eles clamam me chama mais atenção. Evangelista Júlio, aquilo que eles falam, aquilo que eles proclamam, aquilo que eles pregam me chama mais atenção do que as asas. O que é que eles clamam, pastor Oséias? A Bíblia vai dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Eles não clamam Santo é o Senhor dos Exércitos. Eles não clamam Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Mas eles clamam Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Meu Deus. Meu Pai. Na língua portuguesa, quando a gente quer dizer que uma pessoa é boa, o pastor Osiel é um bom pastor. Alguém fala, não, pastor Osiel é mais do que bom. Aí emprega-se um superlativo, o pastor Osiel é boníssimo. O pastor Matias é um homem alto. E alguém vai dizer, não, pastor Matias é mais do que alto. Emprega-se um superlativo, o pastor Matias é altíssimo. Só que não existe superlativo no hebraico. Como que se emprega o superlativo em hebraico? Duplicando-se. Lembra de Jesus? Porque em verdade vos digo. É um superlativo.
Só que os anjos, eles revelam que Jesus está em um outro nível, em outro patamar. Não há expressão que possa definir a sua santidade, porque eles dizem não santo, santo, eles dizem santo, santo, santo. Ele é mais do que santo. Quando eu leio que Jesus é o santo, a Bíblia está nos mandando uma resposta. Ele está dizendo: Jesus não pode corromper-se. A santidade de Jesus não pode ser afetada, a minha e a sua sim. A gente falha, a gente comete equívoco, a gente peca, a gente se esforça, por mais que a gente se esforça, a gente não consegue 100% todos os dias não pecar. Mas Isaías está nos dizendo, ele é perfeito. Ele é mais do que santo. Mas ele não é santo por exibição, ele é santo para poder inspirar-nos. Ele está querendo dizer: Oséias, quanto mais você se aproximar de mim, melhor para você. Quanto mais nos aproximamos de Deus, nos tornamos santos. Quanto mais nos tornamos santos, mais o influenciamos. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais tornamos-nos santos. Quanto mais tornamos-nos santos, mais a nossa casa é abençoada, mais os nossos negócios são abençoados, mais a nossa vida espiritual prospera. Então, é desejo de Deus que nós sejamos santos. Porque quem está dizendo é o Rei, é o Amém. E eu finalizo sobre a visão de Micaías. Micaías é o primeiro profeta a revelar o trono de Deus. Quem está me ouvindo, diga glória a Deus. Micaías também vê o trono. E o trono que Micaías vê tem anjos, seres espirituais, de ambos os lados. Quando a gente vê uma autoridade na rua, João, e essa autoridade está com segurança à direita, a gente fala: a pessoa ali é uma pessoa importante. Está andando com seu segurança à direita ou à esquerda, é uma pessoa importante. Mas quando a gente vê segurança de ambos os lados, a gente já fala: epa, essa pessoa é mais do que importante. Então, o trono que Micaías vê, os anjos estão de ambos os lados. E isso me manda uma mensagem. Porque Deus não pode ser surpreendido. Você olha para a esquerda, você olha para a direita, Deus não tem como ser surpreendido. Aí alguém vai dizer: pastor, o Adão, Eva no Éden, eles pecaram. E quando eles pecam, Deus fez um plano, um outro plano, um plano de salvação. Quer dizer que Deus tem plano B? Eu e você, finitos, entenda, fazemos um plano A e também fazemos um plano B. Se o plano A não funcionar, a gente vai utilizar o plano, porque somos finitos, mortais. Deus não tem plano B. Com ele é o plano A. Mas pastor Oséias, Adão pecou. Sim. Mas a Bíblia fala que o cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Isso me manda uma resposta. Isso eu ouço um eco e eu acredito que você também vai ouvir nessa manhã. Qual eco, pastor Oséias?
Adão foi criado e eu ouço uma voz: o cordeiro está pronto. Adão foi colocado no jardim e eu ouço uma outra voz: o cordeiro está pronto. Adão pecou, falhou e eu ouço uma outra voz: o cordeiro está pronto. Aí vem um homem, um profeta, que anda no deserto, come gafanhoto, come mel silvestre. Ele olha e vai dizer: eis o cordeiro. Entendeu? O cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Com ele é plano A. Quando o homem não pecar, o cordeiro está preparado. Quando o homem pecar, o cordeiro continua preparado. Por quê? Porque há um sangue que jorra continuamente para perdoar pecados. Por quê? O rei não pode ser surpreendido. Feche os seus olhos, por gentileza. Se você está aqui nessa manhã e você ainda não entregou a sua vida para Jesus, tem uma palavra de Deus para você. O cordeiro está pronto para limpar a sua casa, limpar a sua vida, para te dar novas vestes. Pastor, ele pode transformar a situação, mas tudo parte de uma decisão. Pastor, eu quero fazer uma aliança com Jesus nesta manhã. Levanta suas mãos aonde você estiver. Tem alguém aqui do meu lado esquerdo que deseja entregar a sua vida a Jesus? Tem alguém aqui que deseja entregar a sua vida a Jesus? Alguém aqui que deseja fazer uma aliança com Jesus? Levanta suas mãos. Cante conosco.